Olá, amigos, internautas, micro e pequenos empresários, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o canal SST com a Flatseg. Eu sou o Flávio e, como dissemos no último vídeo, hoje vamos falar sobre alguns documentos relacionados à SST que a sua empresa precisa ter se ela sofrer uma eventual fiscalização ou perícia do Ministério do Trabalho ou Previdência. Então é sempre importante ter esses documentos em posse. Quais são esses documentos, Flávio? Vamos citar lá. O primeiro deles, eu diria que são os laudos técnicos de avaliações ambientais do trabalho. Que laudos são esses? Aqueles laudos previstos na NR15, da Portaria 3.214 e do Decreto 3.048 de 99, o seu anexo 4, que é da Previdência Social. O que esses laudos traduzem na prática? Eles fazem uma demonstração se os funcionários da empresa estão expostos ou não a agentes nocivos agressivos, reconhecidos por essas legislações. Uma caracterizando a insalubridade, que é passível da percepção do adicional, e a outra caracterizando a condição especial, que é passível de aposentadoria especial. Tá certo? Esse é o primeiro documento. O segundo documento, eu traria o laudo de periculosidade, previsto na NR16. Por quê? Porque a periculosidade ela traz duas características para a empresa, né? A primeira é se o seu funcionário está exposto a risco grave e iminente de morte, né? É uma situação que a periculosidade caracteriza. E a segunda é a percepção. Se ele estiver exposto, ele tem o direito da percepção de receber o percentual de 30% do salário nominal. Então, o laudo de periculosidade ele tem essa característica e objetividade. Como é que é caracterizada as situações de periculosidade? Basicamente são 6. A primeira delas é trabalho de exposição a explosivos. Então, esse é um trabalho perigoso. O segundo é inflamáveis. Trabalho com líquidos e substâncias inflamáveis. Em terceiro lugar, a exposição a roubos. Então, basicamente, segurança patrimonial, segurança armada. Em quarto lugar, a eletricidade, atividades e operações com eletricidade, linha ativa. Quinto, trabalho com motocicleta. É caracterizado também pela NR16 como um trabalho periculoso. E, finalmente, as exposições a agentes de radiação ionizantes. Que radiações são essas? São aquelas atividades com trabalho com raio-x, que tira raio-x, tira raio gama. São fotografias de situações dentro de determinados segmentos de trabalho. Em terceiro ponto, terceiro documento que eu citaria é o laudo, ou avaliações ergonômicas do trabalho, previsto na NR17. Essas avaliações elas têm um papel interessante para a empresa. Em primeiro lugar, traduz a exposição a riscos biomecânicos, que os funcionários podem estar expostos. Em segundo, a riscos cognitivos e, em terceiro, riscos organizacionais. Cito esse último organizacional que pode evidenciar as características dos riscos psicossociais previstos na nova NR1. Então, é importante ter esse documento em mãos para fazer a demonstração se existe ou não essa situação na sua empresa. Em quarto lugar, agora eu já traria os programas de prevenção. Por quê? Porque feitas as avaliações que vocês laudaram, a empresa faz um demonstrativo de como ela protege, como é que ela gerencia esse risco. E o primeiro programa que a gente pode demonstrar isso, técnica e juridicamente, é o PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco, previsto na NR1. Nesse programa, a empresa traduz qual é a tratativa, o controle e gestão que ela faz dos riscos que ela identificou na sua estrutura. Tá certo? E em segundo lugar, um segundo programa, que seria o nosso quinto documento, que é o PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, previsto na NR7. Esse programa, ele traz a evidência se os controles praticados pela empresa são eficientes, são eficazes. Se esse controle for eficaz, obviamente, o programa de controle médico vai trazer resultados nos seus ASOs, nos atestados de saúde ocupacionais, dando aptidão normal
para todas as funções exercidas na empresa. Isso é muito bom. Um sexto documento, também muito importante, no meu ponto de vista, são as fichas de controle e entrega de EPIs, previsto na NR6. Então, vão existir riscos que você não vai ter como fazer o controle coletivo dele, né? O ruído é um deles. Então, como é que você demonstra tecnicamente que faz a proteção na sua empresa? Entregando equipamento de proteção individual compatível ao risco. E isso é a evidência técnica de que a empresa está fazendo os cuidados em relação aos riscos identificados. E, finalmente, eu colocaria a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, como um documento importante você ter em posse, principalmente em eventuais fiscalizações e perícias. Por quê? Porque você está evidenciando, de certa forma, que a empresa tem alguém dentro da sua estrutura cuidando da tratativa de prevenção, acompanhamento, vendo se tudo está sendo feito dentro da regra da lei e traduzindo isso literalmente em prevenção. É isso que eu queria trazer para vocês. Gostaram do vídeo? Se gostaram, deixe um like, se inscreva no nosso canal e mandem comentários. Aliás, esses comentários eu já quero trazê-los para que eu possa produzir algum tema relevante para o próximo vídeo. Então, se você tem alguma sugestão, alguma curiosidade ou algum esclarecimento, mande um comentário para a gente poder trabalhar isso de uma forma mais prática e técnica e ajudar você na evolução com a documentação de segurança e saúde no trabalho. Ok? Foi muito bom estar com vocês. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço, fique com Deus.